Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar. Neste vídeo falaremos sobre o levantamento popular na Venezuela contra a fraude eleitoral de Nicolás Maduro. Mas, efetivamente, o que pode realmente acontecer naquele país? Logo após a divulgação dos primeiros resultados parciais das eleições realizadas na Venezuela neste domingo, 28 de julho, quando se tornou óbvio que o ditador Nicolás Maduro estava disposto a fraudar os resultados eleitorais, inúmeras manifestações começaram a surgir por todo o país, com milhares de pessoas fazendo questão de demonstrar a sua indignação de diversas formas, incluindo a destruição de placas e propagandas eleitorais de Nicolás Maduro e de estátuas de Hugo Chávez, o fundador do regime chavista que desde 1999 controla a Venezuela. Essas manifestações se intensificaram após o CNE, órgão responsável por organizar as eleições e contar os votos, se recusou a continuar divulgando as atas das eleições e, sem provar os números, simplesmente oficializou Nicolás Maduro como o vencedor das eleições. Com o passar do tempo, conforme as atas eram lentamente liberadas, foi se tornando cada vez mais claro que Edmundo González, o candidato da oposição apoiado por Maria Corina Machado, tinha efetivamente vencido as eleições por ampla margem. No final desta segunda, 29 de julho, com 73,25% das atas liberadas, a oposição venezuelana informou que Edmundo González tinha alcançado mais de 6,2 milhões de votos, com Maduro alcançando menos de 2,8 milhões, confirmando assim a fraude eleitoral. Essas revelações e a confirmação da fraude eleitoral intensificaram os protestos na Venezuela, resultando nos primeiros confrontos violentos entre os manifestantes e as forças policiais controladas por Maduro. Nesta terça, 30 de julho, Maria Corina Machado divulgou todas as 73,25% das atas já liberadas, permitindo assim que todos os eleitores possam consultar e confirmar os seus votos. Com a fraude eleitoral de Nicolás Maduro efetivamente confirmada e com os protestos se intensificando, o que pode acontecer agora na Venezuela? O país está em um ponto de inflexão, com muita coisa dependendo de inúmeras variáveis. Mas, para encurtar a análise, vamos nos dedicar apenas aos cenários vistos como os mais possíveis de ocorrer. Começando pelo principal, no qual Nicolás Maduro se agarra com todas as suas forças ao poder. Como referi, após a divulgação das atas, já ficou comprovado que Maduro não venceu as eleições. No entanto, mesmo assim, o CNE, totalmente controlado por Maduro, o oficializou como o vencedor, o que significa que Maduro tem mesmo toda a intenção de se agarrar ao poder, custe o que custar, mesmo diante da apresentação de provas cabais de fraude, como é o caso das atas dos votos. Nesse cenário, a perspectiva é de violência extrema nas ruas venezuelanas, com as forças policiais, militares e paramilitares de Maduro atuando com a máxima violência para abafar os protestos. Seria uma versão potencialmente mais violenta dos protestos que eclodiram no país entre 2019 e 2020, que deixaram mais de 100 de mortos, 1.000 feridos e mais de 1.000 pessoas presas, com muitas delas simplesmente desaparecendo nos calabouços da ditadura de Maduro. Naquelas manifestações, ficou claro o apoio incondicional das Forças Armadas venezuelanas ao regime de Maduro, algo que não mudou nem mesmo após algumas unidades policiais terem aderido aos manifestantes. Após aquelas manifestações, Maduro aparelhou ainda mais as suas forças de segurança, tornando-as ainda mais fiéis e leais à sua ditadura. E por isso, apesar de termos visto alguns policiais não intervindo diretamente nos protestos, parece que são casos mais de decisões de recuo estratégico diante de multidões muito volumosas, do que propriamente de policiais e militares se unindo aos manifestantes. Por isso, ao menos por enquanto, tudo parece indicar que as forças venezuelanas de segurança continuam 100% leais à ditadura de Maduro e que estão apenas gerenciando a crise para evitar que os protestos escalem e fujam totalmente de controle.
Portanto, nesse cenário, com Maduro ignorando as provas de fraude e se agarrando ao poder, as manifestações se intensificarão e as forças de segurança, que, como eu disse, continuam leais a Maduro, responderão de forma cada vez mais violenta para impedir a queda do regime. No entanto, há uma pequena variação possível desse cenário que envolveria a insubordinação de algumas unidades militares lideradas por oficiais menos graduados. Como eu disse em outros vídeos no canal, Maduro comprou a lealdade dos seus militares através de promoções em massa, convertendo a Venezuela em um dos países com o maior número de coronéis e generais no mundo. O que significa que as grandes unidades de combate, como os batalhões, dificilmente se levantarão como um todo contra o regime, mas pequenas unidades lideradas por oficiais menos graduados, como capitães, podem se unir aos manifestantes. Com a história repleta de casos de levantamentos militares liderados, por exemplo, por capitães, como foi o caso da Revolução de 25 de abril de 1974 em Portugal, a famosa Revolução dos Cravos, que começou justamente em um movimento das Forças Armadas composto, na sua maior parte, por capitães. Nesse cenário, há o risco real de guerra civil na Venezuela, com Maduro, apoiado por uma parte do seu exército, avançando contra os manifestantes apoiados por outros setores das Forças Armadas venezuelanas. Uma guerra civil com esses contornos na Venezuela tem o potencial de deixar um saldo terrível de baixas, principalmente entre os civis, e por isso é visto como o pior de todos os cenários. E por fim, há o cenário no qual Maduro, isolado internacionalmente após a oposição apresentar provas contundentes de que houve fraude, simplesmente foge do país com a sua família e membros de topo do seu regime, comprando o seu refúgio em algum país sem acordos de extradição com outros países, como é o caso do Irã, China e Rússia. Nesse cenário, claramente o melhor de todos, a ditadura chavista chegaria ao fim e não haveria confronto nas ruas. No curto e médio prazo, as pesadas sanções que foram impostas contra o regime de Maduro seriam levantadas, com a Venezuela retornando gradualmente à normalidade econômica, política e social. Como podem ver, são muitos cenários diferentes que podem ocorrer, com muita coisa dependendo do que ocorrerá ao longo das próximas horas e dias. E por isso, se não querem perder nada, sigam as notícias no X e no Instagram do canal. Os links estão aqui na descrição.